Pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Unicast, podcast da Unifev. E hoje a gente vai falar sobre o Centro de Especialidades de Medicina Veterinária da Unifev. E a nossa mesa linda aqui, cheia de convidados. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Flávia. Aqui no podcast, cada um se apresenta. Bora começar, Luiz? Tem muita menina aqui nessa mesa. Vamos começar com você. Vai. Vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Carlos. Eu sou egresso do curso de Medicina Veterinária da Unifev. Me formei no início de 2021 e atualmente eu trabalho no Hospital Veterinário da faculdade. Fernanda, a nossa professora aqui da mesa. Conta aí, Fernanda, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda, eu sou docente do curso de Medicina Veterinária da Unifev. E estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, fazer um bate-papo legal, falar um pouquinho sobre o nosso centro, né, sobre o CEVET, agora com essa mudança de nome, né, o pessoal está um pouquinho confuso. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre ele. Vamos lá? E boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal aí. Eu sou a Nathalie, também sou egressa da Unifev, né? Eu me formei aí no final de 2022. E aí, logo no começo do ano, eu prestei a residência, né? O aprimoramento lá do Hospital Veterinário Unifev. E aí, agora eu sou como aprimoranda, né? Estou lá como aprimoranda, realizando o nosso aprendizado aí diariamente. Muito bom. Vamos começar, Fernanda, explicando um pouquinho da história. Agora, CEVET, antes era Hospital Veterinário, agora se transformou num centro de especialidades. Sim. Conta um pouquinho da história. O Hospital Veterinário, né, vamos começar lá pelo início, né? Então, o Hospital Veterinário, ele nasceu com o desejo de melhorar, né? Então, vamos melhorar aí o núcleo de práticas, né? Então, como que a gente consegue? Porque o curso de Medicina Veterinária, ele é um curso totalmente, assim como medicina, né? Necessita dessa prática, né? Dessa prática dentro ali de todas as disciplinas, desde o primeiro ano até o último, né? Nos estágios, nas aulas. Então, o hospital veterinário nasceu com essa necessidade, né? E aí veio uma ideia muito bacana, levar esse espaço para dentro da cidade universitária, né? Que é um diferencial muito bom, muito legal, inovador, porque está do lado das salas de aula, né? Literalmente, né? Do ladinho, do ladinho, no corredorzinho ali do lado. Então, os professores, né, os docentes, podem ali em meio, né, de uma aula ou de outra, juntamente com algum caso, uma aula especial, enfim, porque nós temos os laboratórios lá dentro também, de anatomia, de micro. Então, a gente consegue ter essas aulas práticas. E aí, nasceu com essa ideia. Então, esse núcleo fica lá dentro da cidade universitária, tá? No início, a gente, né, atendia a população interna, então, professores, alunos e tal, com um número mais reduzidinho, né? E aí, depois, nós fomos ampliando. Hoje, né, com a mudança, esse ano, né, na verdade, agora no segundo semestre, do nome, né, do Centro de Especialidades, né? Porque aí a gente consegue ali uma abrangência maior, né? Porque nós realizamos atendimentos em geral, atendimentos específicos, né? Oftalmologia, cirurgias em geral, ortopedia, exames de imagem, ultrassonografia, raio-x, exames laboratoriais. Então, a gente tem uma gama ali de serviços para poder... completo, né? Completo, tudo que precisa tem ali, né? Sim. Internação, né? Então, agora, além disso, né, esse ano, né, que foi uma mudança bem radical, nós conseguimos atender a população em geral. Isso é muito legal. Então, o tutor consegue ligar, agendar o seu horário. É muito importante que o pessoal saiba disso, né? Porque ainda é tudo muito novo, né? A pandemia... Não atende urgência e emergência, que é muito importante, é agendado. Somente com horário agendado, porque nós temos horário, né? Como está dentro do campus da Unifev, tudo funciona muito junto, né? Então, a gente segue um cronograma, segue uma agenda, né? Então, a gente se organiza para poder seguir essa agendinha. E aí, o que acontece? A gente também atende pets não convencionais, é importante falar. Daqui a pouco eu quero saber dessas curiosidades. curiosidades. Aves, tudo em horário agendado também, tá bom? E, lógico, né? Liga antes, manda um WhatsApp, porque a gente consegue se informar melhor, tá bom? E aí, o que acontece? A gente tem esse espaço, e aí, esse ano, além dos veterinários, que são os próprios professores que estão dentro da rotina hospitalar, então, são os professores do curso que estão lá dentro, tá? Acompanhando todos os atendimentos, tá? Também é importante, né? Algumas dúvidas que os tutores trazem os alunos que vão
fazer esses atendimentos, os alunos que vão operar meu animal, os alunos... Não, os alunos acompanham os procedimentos, tá? Auxiliam nos procedimentos, mas eles não tomam nenhuma conduta, né? Então, é um núcleo de prática. Eles estão ali para poder aprender mesmo, lógico, né? Estão ali para poder ver erros e acertos, situações, enfim. Mas eles estão ali para poder aprender e com tudo, né? Com a rotina em si, porque a rotina tem problemas. Tenho, né? certeza. E eles estão ali para isso. E aí, esse ano, nós lançamos... após, né, na verdade, que é em volta de uma pós-graduação, que é o programa de aprimoramento em medicina veterinária. Legal. Vamos falar um pouquinho, começar um pouquinho. Sim. Primeiro pela graduação. Você explicou que tem laboratórios lá dentro, então os alunos têm aula lá dentro também. Conta um pouquinho o que é essa estrutura de laboratório. Sim. Adjunto ao hospital veterinário, ao CVET, né? Nós temos ali um espaço a qual tem 2 laboratórios, né? Um laboratório multidisciplinar, né? A qual pode ter diversas aulas ali, histologia, cito, enfim, que pode ser utilizado, microscópios em geral, tá? Laboratório de micropatologia e também de anatomia, tá? Necrópsia. Então, nós temos ali os laboratórios de práticas, tá? Então, os alunos fazem aula lá dentro também, o que facilita muito, porque está do lado da sala de aula, né? Não precisa ficar se deslocando para um local mais longe. E como que é essa experiência de ter aula dentro? Não são todas as faculdades, a gente tem que ressaltar isso, que tem essa estrutura toda de laboratórios, de um centro. Como que é ter essa aula prática, tudo ali junto? Gente, é maravilhoso. As aulas, elas não ficam somente dentro do laboratório de microscopia e anatomia. Então, muitas vezes, as aulas, elas acontecem dentro do próprio ambiente hospitalar. Então, em algumas disciplinas, como, por exemplo, anestésio, clínica cirúrgica, clínica médica, que é o atendimento em si de pequenos animais, os atendimentos, as aulas, elas são todas feitas de uma única forma, em um conjunto. Então, eu, quanto aluno, eu conseguia, em uma aula de clínica médica, ter a teoria do assunto e logo após eu iria para a prática. Eu ia testemunhar o atendimento, por exemplo, de um animal cardiopata, que foi o assunto que eu vi. Então, a gente consegue, né, correlacionar tudo que a gente vê na teoria com a prática. Então, assim, quando a gente associa, o nosso nível de conhecimento fixado fica muito bom, fica muito bom. Além da praticidade. Então, já aconteceram várias e várias vezes, por exemplo, nós, durante o bimestre, estamos discutindo um caso X, um caso que não é muito comum dentro da medicina veterinária. E aí acontece de atender um paciente com esse mesmo quadro clínico. Então, a gente pega o que seria uma aula teórica... E transforma em prática. E transforma em aula prática. Em questão de 10 minutinhos, já está todo mundo dentro do hospital veterinário, entendeu? Respeitando os limites que é um hospital. Então, não conversa muito alto. A gente sabe que tem um tutor ali, que tem um animal, que ele pode ficar estressado durante o atendimento. Mas, assim, a gente converte uma aula teórica em uma aula prática em 10 minutinhos. E, assim, para conhecimento é maravilhoso. Legal. E para bagagem, para quando sai no mercado de trabalho, né? Certeza. Porque a gente, às vezes, tem essa insegurança. Vou terminar a faculdade, o que eu vou fazer agora? E muito o mercado de trabalho exige experiência. E já ter esse estágio, essa experiência dentro do hospital, né? Sim, com certeza. Porque eu até... Às vezes converso bastante com alguns estagiários ou com outras pessoas que acabam ingressando na veterinária e às vezes a gente conversa, né? O pessoal terminou de formar, o que você acha? Eu acho que o mais importante aí, principalmente no aprendizado total, é que as pessoas acham que elas vão pegar um livro, vão pegar um material ali, um slide, vão ler. Ou vão procurar na internet, né? Vamos procurar na internet. E tem esse mal agora. Sim, eu imagino que na medicina veterinária é igual na medicina humana. Agora os doutores na internet. Casa, né? Eu já sei o que ele tem, eu só preciso da receita. Acha que já sabe tudo, né? E assim, as pessoas, elas fazem, acho que vou pegar o livro, vão ler e vão saber o que tem e vão lidar com aquilo. E na prática não é assim. Porque quantos casos que a gente pegou que, eu acredito que seja tal coisa, a gente faz os exames, mas nada bate. Aí a clínica aparenta que mas aí não bate. Por quê? Porque nós lidamos com uma área da saúde, uma área de biológicas que não é exata. É complexa, então, pelo contrário. Exatamente. Então, essa experiência de você entender que nada é 1 mais 2, 2 mais 2... você tem que ter na prática. E não tem como você fazer isso. Então, é muito importante, desde o primeiro período. Então, o pessoal que acabou de entrar,
ter esse contato pessoal com a rotina, realmente. Sim. Logicamente que o pessoal do primeiro período não vai entrar para fazer um atendimento porque a pessoa vai ficar perdida. Ela não vai entrar num atendimento já e já entender tudo. Sim. Porque existe passos que você precisa seguir. Então, você começa o primeiro período ali com anatomia, conhecendo o básico. Mas é importante que, independente se essa pessoa não teve a matéria ainda, ela esteja presente. Sim. Porque ela vai pegando a mão, ela vai vendo como que funciona. E na hora que ela chegar lá na frente de uma matéria, nossa, é verdade, eu já vi isso no estágio. Eu já vi isso que já foi feito. Então, é importante, mesmo no primeiro período, a pessoa ter esse contato. E com certeza, a veterinária, ela é muito prática. Muito prática. E não é só questão de lidar com o animal em si. Sim. É saber lidar com as situações. Sim. Porque E com os tutores. Sim. Que é Até outro antes, desafio, né? A gente estava falando antes de isso. gravar, a gente até estava falando, né? A pessoa às vezes ingressa e acha, nossa, eu vou trabalhar só com animal. Não, a medicina animal tem um veterinária é do ser humano. Sim. Então, quando a gente Sim. coloca isso em mente, muitos às vezes, nossa, mas como? Não, a gente precisa entender que hoje o tutor, né, daquele animal, seja de grande porte, não convencional, pequeno porte, enfim, ele é sim a nossa comunicação direta. Sim. Então a gente precisa ter. E se o animal está com saúde, está saudável, a família também vai estar. Sim. Verdade. Então isso é a saúde única também, porque hoje a medicina veterinária também está dentro da saúde única, né? Então quando eu trato de um animal com uma zoonose, por exemplo, com uma doença que pode ser transmitida ao ser humano, se ele está saudável, eu garanto que essas pessoas dessa casa também vão estar saudáveis, né? E o contrário é verdadeiro, porque né, hoje em dia até, esses dias vocês até colocaram uma reportagem sobre esporotricose ao ar. Verdade, que é uma doença que, gente, eu não conhecia e disse que estava tendo surto em Votuporanga. Exatamente. E é uma doença que pode passar para o ser humano. Sim. Exatamente. Né? Sim. Alguns vão se recuperar bem, mas e outros que às vezes têm uma saúde mais debilitada. E isso faz parte do... Os animais têm o mesmo direito que nós de ficar doentes, de vir a óbito, de complicar uma situação. São seres Sim, vivos. todos nós Sim. temos. E é nesse momento de fragilidade que nós temos que estar ao lado deles, porque é um momento dolorido, ruim. E os alunos, desde o primeiro ano, precisam entender essa temática psicológica de como tratar um tutor nesse momento delicado, porque para ele não é fácil pegar o animalzinho dele que não está bem, e às vezes de surpresa, né? Poxa, não tem às vezes uma condição financeira, me pegou de... né? E levar e ter que cuidar, poxa, eu quero, mas o que eu faço, o que eu tenho que fazer? Então, a gente tem que ter esse respaldo, eles precisam aprender isso, senão eles vão despreparados para o mercado de trabalho. Você percebe, Fernanda, que a medicina tem trabalhado, eu não vou achar o termo, mas na medicina a gente usa uma medicina mais humanizada. Na medicina veterinária, de ter esse carinho, de entender que um animal hoje é um membro da família, que também merece o respeito, que também merece o cuidado, o carinho. Eles são hoje filhos, ingressantes, participantes de uma família, irmão, pai, mãe, tio, o que quer que seja. Mas eles estão ali junto com a família, eles fazem parte desse núcleo familiar. Então, se hoje o SUS, a medicina já entende isso. Eles fazem parte de tratamentos hoje, né? Hospitalares, os animais estão dentro de hospitais, enfim, né? Até esses dias vi uma reportagem com equino. Tiraram um paciente de dentro, levaram para fora para ele poder ver o cavalo dele. Então, isso é humanizar a situação. E eles também precisam, porque a gente precisa entender que ao mesmo ponto de que o animal está sofrendo, o tutor também está sofrendo. Então, a gente precisa abraçar essa causa, precisa dar uma atenção especial para tudo isso. Às vezes, não vai ser resolvido, né? Eu costumo falar assim, mesmo no óbito, mesmo venha a falecer o animal, mesmo assim, a experiência tem que ser positiva. Não é? Mesmo na pior situação, um câncer terminal, enfim, uma notícia ruim, tem que ser uma experiência positiva para o tutor, né? Porque ele precisa desse apoio. Às vezes você pega uma pessoa única, que é ele e o animal. Né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de aceitar isso. E como que você ensina o aluno a viver isso? Na prática, Porque só na sala de aula você não vai conseguir. Você vai contar, mas o cara viver aquilo é diferente. Né? Falando em vivência,
contem para mim um pouquinho das experiências, casos que vocês lembram, que vocês já passaram, coisa curiosa, ou uma cirurgia difícil, ou um caso raro. O que vocês lembram ali? Eu sei que tem muita história para contar. Acho que é uns 50 podcasts. Tem um caso que me marcou muito. Inclusive, nós fizemos amizade com a tutora. O animal chama Gigi. É uma Border Collie. Linda, 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 linda. Tá? E ela veio pra gente ainda filhote com sintomas inespecíficos. Ela teve algumas crises convulsivas. Era um presente, detalhe. Ela foi um presente. Presente grego. A gente brincava no cavalo de Troia. Ai, Deus. Então, a tutora ganhou e ela tinha sintomas inespecíficos. Então, ela tinha algumas convulsões esporádicas. Ela não estava ganhando muito peso. Ela tinha episódios de diarreia. E a gente foi investigando. Nós descobrimos que a Gigi, ela tinha um desvio porto-sistêmico. O que é isso? Shunt porto-sistêmico. Então, uma das veias do fígado dela não foi incisionada no nascimento. Porque logo após o nascimento, essa veia, ela é metabolizada e destruída pelo organismo. E o dela não. Então, basicamente, o que acontecia? O sangue não passava pelo fígado. Então, o sangue dela não sofria nenhuma forma de metabolização. Ela se intoxicava. Então, é uma malformação. O organismo dela estava intoxicando ela. Mas, assim, até a gente conseguir... E, assim, o desvio porto-sistêmico, ele não é muito comum na rotina. Então, até a gente suspeitar isso e entender e mandar para exames específicos, porque, por exemplo, o diagnóstico é meio tomográfico. Você precisa de uma tomografia computadorizada desse animal. E aí nós confirmamos que era um desvio porto-sistêmico. E assim, fizemos a cirurgia na Gigi, que foi uma cirurgia longa, uma cirurgia com uma complexidade, uma cirurgia delicada. Sim, ela se recuperou, está maravilhosa. A gente marca a consulta para ela só pra gente ver ela. Matar saudade. A gente manda mensagem, oi Marielle. A gente manda mensagem pra Marielle e fala, ai Marielle, como que a gente chama a foto dela na nossa recepção. Traz ela pra gente ver. E aí, sim, inclusive a Gigi, ela se tornou um dos meus relatos de caso na graduação. Então, assim, foi um caso muito raro. E tivemos tudo aqui, o acolhimento com o tutor, o acolhimento com o animal. Então, assim, ela era um filhote, ela era nova na família, mas já havia um apego muito grande. Então, desde o início, a partir do momento que nós suspeitamos do desvio porto-sistêmico, foi necessário ter uma conversa com a tutora. Olha, é uma doença que funciona assim, assim, assado. Existe um tratamento cirúrgico, ela tem alguns riscos, mas tudo isso tem que ser abordado de uma forma muito delicada. O objetivo da veterinária hoje é a gente proporcionar o bem-estar animal com foco no bem-estar humano. O nosso objetivo final é o bem-estar humano. Então, nós fazemos isso, a nossa profissão, via bem-estar animal. Com certeza. É o equilíbrio. Aí tem... Esse é um caso bonito. A gente tem alguns casos engraçados. Alguns tutores, assim, que eles acabam nos confundindo muito mais do que nos auxiliando. Entendi. Porque precisa também dessa ajuda, né? Sim, a gente comenta que o tutor, ele é responsável por, sei lá, 70% do sucesso do nosso atendimento. O animal não fala. Então, cabe ao tutor relatar tudo o que está acontecendo com o animal, para que a gente consiga associar com os exames que nós realizamos e o tratamento. Na maioria das vezes, o tratamento ele é feito em casa e não por nós. Então, nós dependemos do tutor, literalmente, para que o tratamento seja realizado de uma forma efetiva. E a gente sabe quando não foi feito. Não adianta mentir pro veterinário? Não, a gente fala, nossa, tudo bem. Mas a gente sabe. É igual dieta. Chega lá, gordinho. Não sei o que. Na próxima, não, mas eu fiz. Não fez. Quer mentir pra nutricionista? Dá pra mentir? Não, a gente pensa que no bem-estar humano concorda com o tutor. E fez o curativo. Vamos continuar fazendo pra gente ter os resultados esperados. Sim. Legal. Lembra de algum, Nathalie, que te marcou? A primeira cirurgia, talvez? Tem alguns. Bom, a primeira cirurgia que eu acompanhei foi em estágio ainda, né? Eu estava na graduação. Foi do Foguinho. O Foguinho. O Foguinho era um paciente antigo também. Tinha pacientes muito antigos. Sim. O Foguinho a gente até brincava que era uma fênix, porque ele sempre aparecia com problema, ele quase ia a óbito, aí do nada ressurgia, ficava ótimo. Era o carinho dava de vocês, alta. tratamento. Não escutava. Tadinho. O Foguinho era um idosinho, meio salsicha, lata, assim, pretinho. E quando eu conheci ele tinha o que a gente chama de fístula oronasal. Então, ele tinha
acho que o dele foi por conta de uma doença periodontal, né? Ele tinha uma doença periodontal grave, né? Então ele tinha bastante tártaro, inflamação oral, e isso evoluiu a um ponto que acabou tendo uma comunicação do palato dele com a parte da região aqui nasal, da boca, né? com o nariz. Então ele acabou tendo essa comunicação e isso trazia muitos problemas, porque imagina, o animal ele vai comer, ele aspira o que ele comeu. É bem parecido com os sintomas talvez de humanos que nascem com lábio leporino, né? Que acabam tendo essa aspiração. Então ele tinha todos esses sintomas, ele tinha bastante epíxtase, né? Então sangramento nasal, e isso foi indicado realizar uma cirurgia, né? Aí muitas pessoas, inclusive, fazendo adendo, o animal é idoso, é velhinho, eu não vou fazer cirurgia porque é perigoso. Logicamente que você comparar uma cirurgia, um procedimento anestésico de um animal jovem com um animal idoso, logicamente tem um pouquinho mais de risco, mas tudo isso é contextual. Sim. Então, se a gente faz os exames sanguíneos, faz os exames cardíacos, os ultrassom, todos os exames necessários, e o animal está bem clinicamente, não tem por que a gente deixar de fazer um procedimento que vai ajudar esse animal por conta da idade, né? Sim. O Foguinho Ele merece ter qualidade exatamente, de vida mesmo, com certeza. velhinho. Então, o Foguinho foi um desses casos. Fizemos os exames, ele estava apto a passar para cirurgia e foi fazer o procedimento. Esse procedimento foi feito um procedimento de flap, né? Então, foi retirado uma parte da gengiva e recolocado ali no lugar para conseguir tampar esse buraco. E ele ficou ótimo, ficou super bem por muitos tempos, voltou a se alimentar, não teve mais nenhum problema e ficou ótimo. E aí depois voltou por outras coisas. Mas assim, foi uma cirurgia muito legal, eu nunca tinha visto, não é tão comum. Né? Nós vemos fístulas oronasais aí comumente, mas do nível que ele tinha, não é comum, né? Tem uma muitos evolução. casos. Ele chegou a perder praticamente todo o palato duro, todo o céu da boca. Sim. Mas, gente, Ixi, e o Foguinho, ele era cego e surdo. Foguinho! E aí, o que aconteceu? Os nossos consultórios, ele tem uma porta de entrada pro tutor e uma porta de entrada interna, para que os estagiários possam entrar, para que a gente consiga tirar esse animal e levar para algum exame específico. Então, a tutora deixava ele no consultório e ele ficava olhando para a porta dos tutores. E nós entramos pela porta secundária. E aí ele não ouvia a gente. Ele não via a gente. Era cada susto que o Foguinho se levava. Foguinho. Aí você ia devagarzinho. Aí o que você tinha que fazer? Você encostava no Foguinho. Ele tomava cada susto. E a gente tomava cada susto com os sustos dele. Que legal. Falando nessa logística aí, explica para quem não conhece o hospital, as salas de consulta tem uma janelinha, um vidro onde os alunos conseguem acompanhar. Eles acompanham a consulta. Como que é? Explica essa logística ali de funcionamento. O CEVET ele foi desenvolvido, né? Ele foi criado com o intuito escola mesmo, né? Ele é um ambiente escola. Então, é importante dizer isso aqui também, né? Comentar, porque, óbvio, né? A gente agenda tudo na melhor logística possível, mas o acompanhamento desses alunos acaba, às vezes, né? Demorando um pouco mais, enfim, porque os alunos estão ali para poder acompanhar mesmo, né? E aí, então, nós temos 3 ambulatórios, né? 3 consultórios, a qual eles funcionam simultaneamente, né? A recepção, então o tutor chega até na recepção, vai realizar seu cadastro, né? E nossas fichas são totalmente online, nós temos um sistema interno. E os alunos têm essa experiência também, que é uma experiência inovadora. A gente não trabalha mais com papel, como é os outros hospitais por aí, né? Universitários. Eu sei porque eu já trabalhei em outros e a gente conseguiu trazer isso daqui para cá. Tudo digitalizado. Justamente para trazer inovação, para facilitar. Porque o que eu preencho aqui, o Luiz pode abrir em outro consultório, a Nathalie pode abrir em outro. Ele lança um exame, eu já consigo olhar. Então, é bem bacana essa comunicação, facilita muito. Isso faz parte da gestão hospitalar, né? Levar isso com mais facilidade. E aí os tutores fazem um cadastro e vão, e aí os estagiários entram, né? Para poder realizar a parte de anamnese, né? Perguntas. E os universitários, né? Os outros que estão por lá de fora, uma aula, enfim, conseguem acompanhar isso tranquilamente. Legal. E a gente consegue dividir isso com a nossa gestão de agenda. Por isso que é importante o agendamento. Inclusive,
A minha cachorrinha já foi atendida lá, é paciente da doutora Fernanda, já fez até um procedimento na orelha. Já eu não sei o nome disso. ela teve autohematoma. Tem a orelhinha machucada. Sim. Verdade. E ó, esse negócio de ter aluno, eu achei até mais legal, porque é mais gente para dar carinho pro bichinho, ela fica toda feliz, toda alegre, e é um atendimento ótimo. Essa Eles questão, ganham petiscos. essa questão de demorar um pouquinho mais, gente, não demora não, viu? É tranquilo, os meninos são extremamente carinhosos e realmente acalma ali o tutor. Mais gente para ajudar. Mais gente para ajudar. E com falando em certeza. tutor, qual que é aquela puxada de orelha, aquele caso assim, a gente estava conversando aqui, automedicação e medicamento que não pode dar. Sim. Acontece? Muito. Com uma frequência maior do que a gente gostaria. Precisa ficar atento a isso, porque nem Precisa. tudo pode dar para o animal Não. e nada de automedicação. A gente fala sobre o risco da automedicação para o humano, para o animalzinho também. Sim. Não Doutor sabe a Google, né? dosagem, não sabe Entra se no Google. pode. O que mais que já teve de caso? Assim, a farmacologia veterinária ela é um pouco distinta da farmacologia humana. Na farmacologia humana, o ser humano ele tem ali criança e adulto. Então, a variação de peso não tende a ser muito grande. E em cães e gatos, não. Então, eu tenho, por exemplo, um chihuahua de 1,5 kg e eu tenho um Rottweiler de 48 quilos. Sim. Eu já atendi pacientes mais pesados que eu. Sim. Assim, sim. então a farmacologia, a forma que a gente administra os medicamentos muda muito. Sim. Então acontece muito, por exemplo, um animal, sei lá, 4, 5 quilos. E aí o tutor, não, olha, eu vi que ele tava com febre, eu dei um dipirona. Aí deu, sei lá, dipirona 1 grama pro animal. O dipirona 1 grama É para um adulto. é para um adulto. Ele já tem alguns efeitos em um adulto de 60, Imagina, 70, 80 um adulto de quilos. 70 quilos. E aí você pega esse 1 grama de dipirona e distribui em 5 quilos de peso. Então, vira e mexe, a gente tem. E tem alguns fármacos, como, por exemplo, o enrofloxacino, o paracetamol, que eles são conhecidamente tóxicos, principalmente para gatos. Sim. Então, e o tutor, às vezes, ele não tem essa noção. Então, ele chega, olha, eu vi que ele estava com dor, fiz tal coisa. E a automedicação em casa, o tutor, ele tem a ideia de que ajuda a gente, mas acaba atrapalhando. Porque pode gerar até uma intoxicação, um outro problema, né? Além dos riscos de Além de já estar doente, intoxicação, de hiperdose e de alterações graves, todo o nosso protocolo medicamentoso ele tem que ser alterado baseando no que o paciente já ingeriu. Sim. Então, por exemplo, se ele tomou dipirona 1 grama em casa, o meu manejo de dor tem que ser um manejo todo diferenciado. Porque se eu for lá, eu colocar mais uma medicação, mais um analgésico, eu vou estar só entupindo o animal com outros fármacos. Então, assim, a automedicação, ela não deve acontecer. Tá indo com dúvida? Liga. Vê algum veterinário amigo, algum veterinário que você confia, liga, olha, eu vou passar por consulta, mas ele tá com febre agora. Posso fazer tal coisa? Sim. Entendeu? Sim, Importante. porque é muito importante também a gente fazendo essa comparação. Não tem como. A medicina humana e veterinária é muito interligada, que é medicina de qualquer maneira. Mas como o Luiz comentou, medicina humana, bem porcamente, né? São as crianças, né? Sim. Adultos e idosos. Ponto. Nós lidamos, né, com os grandes animais, pequenos animais. Isso já é um pouco separado. Então, normalmente, veterinários que atendem pequenos animais não atendem grandes animais e vice-versa. Mesma forma que veterinários que atendem animais não convencionais também normalmente não vão atender animais outros. Então, isso por si só já é uma separação muito complexa. São mundos diferentes, de verdade. E cada bichinho tem um organismo. Exatamente. O organismo de um passarinho é diferente de um peixinho. Com Sim. certeza. E aí a gente trazendo isso para a clínica de pequenos, que é gato e cachorro no geral. Entre os cachorros, nós temos raças que têm particularidades e Sim. medicações que em um pode fazer e no outro não pode. Em gato também tem particularidade de raça, particularidade do gato e do cão, que tem medicação que eu posso fazer em um e não posso. Então, são muitas coisas diferentes que o tutor com certeza não vai conseguir fazer isso em casa e também nem deve, porque nós fazemos Não 5... é obrigação dele. Não. É nossa obrigação. Exatamente. Então, isso é necessário. Eu tenho um animalzinho, eu preciso de um atendimento, procure um veterinário. Porque ele vai saber lidar com todas essas particularidades. E é como o Luiz falou, a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa que para nós pareça boba, né, para o leigo pareça boba, pode acabar levando o animal num estado muito grave. Então, assim, tomar esse cuidado. Medicação, alimento,
também a gente ouve muita alimentação. Ai, tadinho, ele tava olhando pra mim pedindo. Bife acebolado. Lógico, gente. O churrasquinho do final de semana. Só pra Sim. galera ter uma ideia, fala assim, as coisas mais tóxicas de alimento que o povo dá pra animal e que não pode. Chocolate, já ouvi falar que não pode. Chocolate, uva, café, alho, cebola, abacate. abacate. Plantas, tem várias plantas tóxicas que às vezes o tutor não sabe que deixa as plantas e o animal acaba, animal horteiro, né? Acaba se intoxicando. E tem muita coisa, mas assim, final de semana e feriado, você pode esperar que aí tem aquela churrascada e aí o animal come aquele monte de gordura. Sim. E aí pode desenvolver quadros graves de pancreatite, inclusive. Então, assim, eu até brinquei outro dia, eu trabalhava em outro local e aí tinha um local que fazia frango assado, sabe, de domingo. Segunda-feira, todos os animais que comiam aquele frango passavam mal, porque Eita! era cheio de tempero, Sim. enfim. Sim. Tem que prestar atenção. Perfeito. Animais não convencionais que vocês já atenderam lá, tenho curiosidade. Sim. Sem ser cachorro e gato, o que mais que tem de pet aí? Ó, nós já atendemos aves, então já atendemos calopsita, papagaio, agapornis. O que é periquito. agapornis? Agapornis é aquele periquito pequenininho, que ele costuma ser azul. Tá. Ele é como se fosse uma calopsita menorzinha, só que sem a crista. Tá. Tá? Nós atendemos répteis também, então já radiografei muita ave, já radiografei tartaruga, jabuti. Teve uma vez, nós acabamos atendendo inicialmente uma garça, que ela foi atropelada, o tutor levou em formato de desespero e a gente acabou atendendo essa garça, estabilizando para conseguir encaminhar por um veterinário especialista. Assim, dentro da veterinária é o que a Nathalie falou, nós temos as linhas veterinárias. Por exemplo, se eu for atender um cavalo, eu vou chamar um veterinário. Eu não sei o que eu faço com um cavalo. Porque você se especializou nos de pequeno Sim, porte. é a mesma Essa é a coisa. tendência da veterinária. E os tutores precisam entender isso. E tem veterinário que se especializa, por exemplo, em oftalmologia. Sim. Em, sei lá, outra parte. É igual a É a medicina. tendência. Tá Em grandes tendo centros, por exemplo, especialidades. São Paulo, hoje, porque interior a gente fala que ainda está caminhando, né? Sim. Mas em São Paulo, grandes centros, enfim, Rio de Janeiro, já é tudo especialista. Então, os tutores precisam entender isso. Ah, mas vocês não atendem? Não. Não. Você sabe o básico do clínico Sim. geral. Sim. Mas quando o caso Mas o melhor atendimento vai ser dado em um centro de especialidades para aquele animal. Porque o manejo não é só a questão anatômica, é a questão comportamental. A gente, por exemplo, lá no CEVET, nós temos uma internação separada só para felinos. Sim. Porque a recuperação desse animal, que já não está bem, que está debilitado, porque você está internado é porque ele precisa estar lá. E ele se recuperar em uma sala que só tem gato, que tem as coisinhas só de gato, que tem cheiro de gato, é muito melhor, não é? Do que ele ser recuperado lá de um Rottweiler de 40 quilos. Que vai causar estresse pro coitadinho. Exatamente. Então, a gente precisa entender isso. Aonde eu vou levar meu animal? Tem uma estrutura bacana para poder atender ele. Não é fazer uma gambiarra, não. É tentar oferecer o melhor para ele. Sim. É igual uma mãe que leva uma criança em um geriatra. Não, ela leva num pediatra. Sim. Perfeito. Então, a gente precisa começar a definir isso. Exatamente. E assim, às vezes, as pessoas falam, não, é só um peixe. Não, esse peixe, ele tem o mesmo peso emocional que o seu cachorro. Sim, Entendeu? exatamente. Então, ele é um ser vivo, ele merece um atendimento de qualidade e a gente consegue fornecer um atendimento de qualidade para esses animais por meio da especialização. Sim. Eu conheço um veterinário que ele faz cirurgia de joelho em cães. Olha só, se Ponto. especializou. Ele é especializado dentro da veterinária, ele se especializou em cirurgia, logo após em ortopedia e em joelho. Ele faz só cirurgia de joelho. Sim, plenamente. Né? Pleno. Perfeitamente. Perfeitamente, muito bom. Uma excelência exímia. Exatamente. Fala um pouquinho agora pra gente, Fernanda, desse, e a Nathalie também, da especialização, que é uma novidade, né? Então, se formou, consegue fazer é uma especialização? É assim que eu chamo? É uma pós-graduação. Uma pós-graduação. Ela tem a característica de pós-graduação, que é o programa de aprimoramento. Esse ano, nós lançamos, né, o ano passado, né, com o apoio aí da diretoria, né, da Unifev, digamos assim, esse pós, o que eu vou fazer após estar formado, né? Que nem a Nathalie falou, essa insegurança de estar recém-formado, por mais que o aluno vivencie, né, dentro da graduação ali com a gente, mas além disso, a gente queria
continuar com esse aluno, não só os nossos, lógico, mas o edital está aí para todos, né? Inclusive, a nossa outra aprimoranda não era nossa aluna. Ah, não precisa Ela ter feito veio a de graduação fora. na Unifev. Não. Pode prestar Ela veio de processo fora, seletivo. exatamente. Isso mostra que o nosso curso está aí, né? Para todo mundo conhecer. E ela veio, prestou também processo seletivo. Nós abrimos 2 vagas inicialmente, né? Para a gente ir se adaptando, porque é novo. E o programa de aprimoramento traz isso. Os médicos veterinários formados, né? E que estão aí para poder praticar. Então, eles são assistidos. Eles já são médicos. A Nathalie já é formada, já é uma médica veterinária com todas as atribuições necessárias para ela trabalhar. Mas ela busca essa assessoria. O que é assessoria? São os preceptores, que são os professores que estão perto dela. Quanto tempo esse 2 essa anos. pós? 2 anos. 2 Legal. anos. O que você está achando, Nathalie? Como está sendo? Com certeza foi uma das melhores coisas que eu escolhi para esse início meu de carreira. Porque assim, como a Fer falou, mesmo nós tendo as aulas práticas, estando, né, lá dentro do centro, vendo a rotina, não adianta. Não é a mesma coisa depois que você se formou, você pagou o CRMV e ter ele na mão. Porque, querendo ou não, antes você é um estagiário, você acompanha, mas você não tem a responsabilidade. A partir do momento que você tem a responsabilidade, e é isso que é uma questão que todo mundo tem que entender. Você tem a responsabilidade, você é um médico veterinário com o mesmo peso de um que está formado há 10 anos ou 20 anos. Então, se chegar um paciente para você, você tem a mesma essa responsabilidade de fazer as coisas certas que um outro veterinário qualquer que esteja formado há muitos anos. Sim. Então, esse início de carreira que a gente tem conhecimento, mas não tem tanta segurança, né? Conseguir pegar essa experiência e ter sempre alguém para você sempre tirar uma dúvida. Então, nossa, eu tô com esse caso, é um caso mais complexo, que a gente não tem tanta, né? O que eu posso fazer? E aí você senta, faz uma roda de conversa com todo mundo para discutir, para sempre conseguir o melhor para o paciente. E isso é bom, tanto para o paciente, porque aí são várias pessoas cuidando desse caso, pensando, estudando para conseguir o melhor para ele. É bom para nós que estamos aprendendo. Então, da próxima vez que eu pegar um paciente desse, eu sei o que fazer, porque eu já tive a experiência com isso. E, logicamente, tendo isso com o aporte dos professores é bem melhor, porque a gente consegue ter essa maior segurança e realizar tudo da melhor maneira. Então, eu acho que, assim, é muito importante mesmo. Se eu pudesse indicar, eu indicaria que todo mundo tivesse essa experiência, porque faz parte. Sem contar que depois daqui 2 anos, né, depois que eu sair da residência, eu vou ter uma bagagem muito maior, com certeza, do que uma pessoa que não prestou. Que às vezes pode ter trabalhado durante esses 2 anos, mas não é a mesma experiência. Você trabalhar e clinicar numa clínica particular do que você realmente estar num local com esse aporte de professores e tudo mais, né? E uma experiência acadêmica também, né? Porque Sim. eles estão perto de alunos o tempo todo. Sim. Isso Pra é quem quer legal, seguir porque nessa... quando eu fiz residência, eu vivi isso também, que eu também fiz. E aí, essa bagagem de ficar perto de aluno e tal, foi o que me direcionou para dar aula. Legal. Então, eu sempre falo isso para elas. Eu falo, olha, não pensava também na graduação, como docência, não vou dar aula. Mas isso nasceu dentro da residência. Então, isso é importante frisar também, porque novos horizontes vão surgindo. Falando em horizontes e em alunos, graduação, queria que aproveitasse, porque a Unifev está com o vestibular 2024 aberto, para quem quer fazer a graduação em medicina veterinária. Fala um pouquinho de forma geral do curso, a duração, o período que é oferecido. Sim. Bom, pessoal, sou suspeita para falar. Mas a graduação, curso de medicina veterinária aqui da Unifev, tá? Nós temos o vestibular, né, aberto aí durante o período, né? E vamos lá, gente, vamos realizar os sonhos, né? Agora é o período para isso. Nós temos uma estrutura completa, com um corpo docente qualificado. A gente costuma falar que nós somos um curso muito unido, assim. Então, a gente tá todo mundo junto ali o tempo todo, pertinho do hospital veterinário. É importante falar também, nós falamos do CEVET,
Mas nós temos um núcleo de práticas de grandes animais. Que Para aí grandes tem animais. várias parcerias. Vocês vão para Exatamente. sociedades aqui na região. Exatamente. A gente falou muito Nós dos temos animais uma de pequeno porte, mas o curso também trabalha os Com animais certeza, de grande porte. exatamente. Né? Então, assim, nós temos os docentes, né, ministrando aí as disciplinas de grandes animais e que realizam as práticas nesse convênio, né, que nós temos aqui. Então, uma instalação que a Unifev preparou justamente para essas práticas. Então, com animais, é possível levar outros animais para lá também, com algumas, né, doenças, enfim, para realizar até mesmo ali uma internação, um procedimento, tá? Então, esses alunos têm, sim, a oportunidade de vivenciar também grandes animais. É importante falar sobre isso também, porque o CEVET, ele é um foco. Nossa, bacana e tal, porque está dentro da Unifev. Mas os alunos têm essa prática também em grandes animais, tá? Então, vem para a Unifev, nos conheça. Então, quero conhecer, quero saber. Pode vir visitar, conhecer laboratório. Com certeza, a gente sempre recebe visitas, né, de pais, dos alunos que queiram conhecer o campus. Vocês vão se apaixonar, ele é lindo. E o nosso núcleo, então é bacana, né? Sim. E 5 anos de duração, nosso curso é noturno, ok? Com diversas disciplinas e um corpo docente aí preparado para poder acolher vocês. Nós temos nota 5. Bem lembrado. É a nota Verdade. máxima, Isso, né? nota Sim. máxima. Verdade. E assim, dentro da veterinária você tem a gente. Mas uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar. A gente falou aqui do que não é hospital, é centro. Sim. Né, de Tá especialidades. perdoado, ainda é muito cedo. Aqui a gente tá com uma brincadeira. Quem falar hospital vai levar uma paulada aqui, ó. Porque agora é centro, tá mais chique. Isso. Sim. Mas o veterinário trabalha em diversas áreas, não Sim. é só na clínica, né? Não. Onde que tem, Fernanda? Já tem veterinário na indústria, tem veterinário em órgão público. Onde Sim. que pode trabalhar? Até em saúde da família, né? Que nós Sim. falamos Sim. agora. E frigoríficos, inspeção, né, de produto de origem animal. Nossa, graduação aqui, a professora que vos fala. Pesquisas em geral. Então, o médico veterinário, ele é um multiprofissional, né? Então, estávamos falando agora das especialidades, né? E cada vez mais nós temos o médico veterinário nessas especialidades, né? Estando ali trabalhando em diversas situações, em diversos locais. Desde pesquisas, né? Não só da área veterinária, mas temos médicos veterinários dentro de áreas humanas também. Então, temos ali o médico veterinário em diversas situações. Concursos públicos, né? Produtos de origem animal, inspeção, enfim, né? Laticínios, fábricas em geral, nós temos ali o médico veterinário em todos os locais. Sim, em desenvolvimento de fármacos também. Legal. Sim. Tudo que está relacionado a um animal precisa de um médico veterinário Sim. ali. Então, assim, é o que a Fer disse. Então, nós temos setores públicos, setores privados e as especialidades. Sim. Hoje em dia, a odontologia em pequenos, ela está crescendo muito. Sim. Então, tem veterinários que eles trabalham com aparelho. Olha que Você tem legal. um cachorrinho com seus dentes Já tem tortos. cachorrinho com aparelho. Tem. Cachorrinho com Sim. aparelho. Gente, não sabia. E aí você Tem. coloca um aparelho Sim. dental no seu cãozinho para ele alinhar os dentes. Nutrição. Nutrição cresce muito. importante. Produtos que são elaborados especialmente para uma patologia, um animal doente, e é elaborado aquele produto para ele. O setor pet também. setor pet também. Tá Que crescendo. Que é enorme, né? Sim. Sim. Legal. É um dos Bem-estar. mercados que mais cresce no Brasil. Acredito eu que o setor pet ele só perca para o setor alimentício em questão de desenvolvimento Sim. no Brasil. Perfeito. Mas... Luiz, pra gente encerrar, quem está nos assistindo naquela fase de terminar o ensino médio, vai para Sim. graduação, tem muita gente falando assim, não vou fazer faculdade não, vou perder tempo, vou fazer outra coisa, né? Faculdade é conhecimento, é crescimento Sim. pessoal, Com certeza. profissional. Você que fez o curso, indica. É claro que eu indico, gente. Eu não só indico, como eu já fiz 2 graduações aqui na Unifev. Assim, o pessoal hoje em dia, eles tendem muito isso, o público jovem. Eu vou trabalhar com a internet. Não vou estudar. Não preciso, porque eu conheço um TikToker que ele falou pra mim que ele ganha 10 milhões no mês e ele trabalha fazendo dancinha. Então, o que acontece, pessoal? É o que a Flávia falou. É conhecimento. É conhecimento. Isso ninguém tira. Ninguém vai tirar de você. E uma coisa que a gente trabalha muito é... Você tem que estar contente com o seu conhecimento, com o que você proporciona para você mesmo. Eu sempre sonhei em ser veterinário. E hoje é algo que eu consigo realizar
E que eu digo pra mim mesmo, quando eu tinha lá 6, 5, eu falo, olha, você conseguiu. É isso. O teu sonho você alcançou. Sim. Então a gente lida muito com isso. Você tem que pensar nos seus objetivos. Sim. Eu quero trabalhar com internet, maravilhoso. Você pode associar você trabalhar com veterinária na internet. Sim. Telemedicina. Telemedicina. Você Que pode... já é uma realidade na veterinária. Sim, né? E hoje Ou em até dia... ser um youtuber que fala de medicina Sim. veterinária, mas com propriedade. Com conhecimento. Sim. Com conhecimento. Isso. Exatamente. As mídias digitais, não tem como você fugir dela hoje em dia. Não. Então, qualquer aliada. profissão, você precisa entender de mídias. A veterinária é a mesma coisa. Então, assim, pensa nisso. Tá, eu quero trabalhar com a internet. E qual que é o meu sonho? O que eu quero fazer? E, eu gosto muito de animal. Eu escuto isso sempre. Eu gosto muito de animal, mas eu tenho muita dó. Eu não conseguiria colher sangue de um animal ou performar uma cirurgia. A veterinária não é necessariamente só os animais. Exatamente. Eu Sim. tive uma professora, uma excelente profissional. Ela fez a graduação dela, fez o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, todo em patologia. E ela comentava, durante a... Pode ser uma pesquisadora. Exatamente. Isso, durante a vivência dela, ela não atendeu nenhum animal. Exatamente. E isso não tirava a credibilidade da área dela. Sim. Ela era excepcional. Exatamente. Isso. Então ela trabalhava com o quê? Patologia clínica. Isso. Então ela avaliava os órgãos pós-mortem desse animal. A docência dela sempre foi um objetivo. Então o fato de você gostar de animais, mas, por exemplo, eu passo mal com sangue. É o primeiro passo, gostar de animais. Gostar de animais. E aí você se encontra dentro da veterinária. Quando eu comecei, eu queria silvestres. No meu primeiro dia de aula, essa mesma professora, ela perguntou o que nós queríamos ser. Como nós nos víamos em 10 anos. Eu sempre falo, olha, eu quero ganhar dinheiro abraçando panda. e é algo assim, e dentro da faculdade, isso migrou muito. Então eu comecei muito querendo selvagens, até por conta da minha graduação anterior. E no meio do caminho eu descobri que eu gostava de diagnóstico por imagem. Legal. Então, e dentro de diagnóstico por imagem, eu gosto muito de radiologia. Então, dentro das suas áreas de especialização, você tem sub-áreas. sub-áreas. Você vai se Sim. aprofundando. Você vai se aprofundando. Legal. Recado tá dado. Ser realizado. Mas Sim. que vale a Sim. pena. Isso é verdade. Nathalie, missão difícil pra você. Antigamente, a gente só via veterinário mais homens. Hoje, a gente tem aqui na mesa 2 mulheres. Sim. Sim. Tem que quebrar esse preconceito. Tem espaço pra mulher. Lógico, com certeza. Inclusive, lá no nosso centro, a maioria é mulher. Ai, Tanto de veterinárias, de professoras e de alunas. A maioria. Então, assim, entre todo mundo, acho que tem o Luiz, de veterinário, mais uns dois... O Júnior. O Zé e acho que uns 2 estagiários que fazem. Mas, assim, a maioria é mulher. Então, logicamente, a gente tá conquistando tudo por Quebrando aí, barreiras e né? conquistando. Com certeza. E aquela questão, eu acredito que ser mulher ou homem não independe. Nós conseguimos fazer o que quiser, se você gostar, estudar e for atrás. Sim. Então, eu acho que é isso. muito bom. O recado tá dado. Fer, Recado dado. parabéns pelo trabalho desenvolvido lá. Eu que agradeço a oportunidade. Pelo cuidado com os alunos e com o trabalho que vocês desenvolvem com os animais e com os tutores também, porque eles também precisam de cuidado. Parabéns mais uma vez. E para quem quiser conhecer um pouco mais, é só entrar em contato com o pessoal do curso de Medicina Veterinária e atendimento da comunidade. Você lembra o telefone de contato? Nós temos o nosso WhatsApp, que a gente sempre fala, pessoal. Nós temos basicamente 2 contatos, né? Nós temos um número da Unifev, né? 3405-9999. Tem Ou 990. 990. Com o ramal 651. Esse é o nosso telefone. Só que nós só conseguimos atender o telefone a partir da 1h30 da tarde, Sim. tá? E o nosso WhatsApp. O WhatsApp hoje é Mais vida, fácil, né, manda gente? mensagem lá. O WhatsApp é vida, tá? Então, a gente consegue dar uma atenção, às vezes, muito melhor pelo WhatsApp, com mais tempo. Às vezes, vocês conseguem mandar foto, né? Alguma coisa do tipo, uma dúvida, enfim. Eu, particularmente, acho que funciona melhor, Legal. né? Sim. Legal. Lu, fala o número que eu não É o 99768-5013. Eu só sei o meu telefone do hospital. Pronto! Se eu sofrer um Pronto. acidente, vão ligar pro hospital, porque é o meu contato de emergência. A gente põe na tela também certinho. Então, 99768-5013. Combinado. Gente, obrigada.
obrigada, parabéns, adorei. Obrigada. E voltem sempre. Voltaremos. Pode deixar. Estamos aqui. Vamos Obrigada. pagar o que a gente prometeu? É. Quantas vezes o pessoal falou Ó, as minhas... hospital? Eu falei só CVET. Fernanda falou Eu falei gente. dentro. Tchau, tchau, Quantas? Um, pessoal. dois, três. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.